1939 e 1945, o mundo vivenciava a maior tragédia e atrocidade que conhecemos. A Segunda Guerra Mundial foi um dos confrontos mais sangrentos na história da humanidade e algo que marcou a nossa história para sempre. O resultado? 50 a 60 milhões de mortos, embora esse não seja um número exato. Estatísticas sugerem que o número é maior que 70 milhões. Eu sou a Micaele e estamos começando um episódio onde falaremos sobre o filme que retrata o Batalhão 6888, o único feito por mulheres negras que atuou na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Recentemente, a Netflix lançou um filme que fala do grupo de 855 soldados do 6888 Batalhão, que foi para a Inglaterra com a missão de organizar a bagunça de cartas que estavam paradas e precisavam ser entregues aos oficiais que estavam na linha de frente. Eram mais de 17 milhões de cartas acumuladas em vários hangares da base militar em Birmingham. Além do grande desafio de fazer com que as cartas chegassem ao destino certo, uma vez que eram armazenadas de forma inadequada, elas ainda precisavam lidar com o racismo, que mesmo em meio ao grande confronto no qual estavam inseridos, ainda era vívido e praticado, não apenas pelos adversários de guerra, mas pelos próprios compatriotas. A história retrata Lina Delcote King, que se alista ao exército após perder alguém que ela amava. Ela teve conhecimento do falecimento dessa pessoa meses depois, porque as correspondências não eram entregues devido a um grande problema logístico. Ao chegar no local de treinamento, ela percebe que estar no exército será mais difícil do que ela achou que seria. Liderada pela Capitão Adams, ela precisa lidar com a segregação e com os desafios que a guerra trazia. A história, ela basicamente retrata como, mesmo em meio a guerra, né, que acredito ser o pior e principal problema naquela época, ainda conseguia espaço para que o racismo fosse muito, muito forte. Então, as mulheres negras, ao chegar no exército, elas não lidavam só com o fato de que elas estavam prontas e se preparando para ver algo que provavelmente nós que nunca estivemos nessa situação nunca conseguiremos imaginar ao certo o que foi, mas também com o fato de que a cor de pele delas também as impedia de fazer esse trabalho. Então elas passavam por treinamentos duros, por instalações completamente inóspitas, e que elas teriam que se tornar resistentes para passar por toda essa situação, além de lidar com o fato de que homens brancos se achavam o direito de ditar a sua inteligência e a sua capacidade de estar na guerra. Só com as questões da guerra, né, que por si só já eram demasiadamente complicadas, elas ainda precisavam lidar com o fato de que a cor de pele delas poderia impedi-las de fazer isso. E aí você se pergunta, nossa, mas como? Por quê? Né? No meio da guerra não vão ter espaço para serem racistas. Mas é claro que tem, porque até na guerra a cor da sua pele dita a sua inteligência, a sua força, a sua resiliência e a sua capacidade de estar ou não naquele lugar, se você é apto ou não para fazer aquilo. Então, não estamos falando só de ser uma soldado mulher, estamos falando de ser uma soldado mulher e negra, e isso era muito grave para a visão dos homens brancos que lideravam dos seus escritórios, enquanto precisavam de pessoas nas linhas de frente para poder fazer isso. E aí o cara fala assim, quer saber, eu vou jogar aquele bando de mulher negra pra fazer isso porque elas não têm inteligência, então eu vou provar de uma vez por todas que essa raça é inferior e vou mandar elas pra casa pra fazerem, sei lá, o que elas fazem. E aí esse grupo se reuniu e tentou de diversas formas fazer as entregas dessas cartas, né? Que no começo até elas ficaram pensando, pô, mas por quê? Por que fazer entrega de cartas? O que isso vai ajudar? Como isso vai beneficiar o nosso país de certa forma, né? Mas se você não se lembra, agora há pouco eu falei que a Lina, ela perdeu uma pessoa na guerra e essa pessoa morreu um pouco depois que chegou pro front, só que ela só ficou sabendo muito tempo depois, porque ela enviava cartas, mas ela nunca recebia. E na verdade não é porque ele não escrevia ou porque ele já estava morto e ela não tinha conhecimento disso. E essa era a situação de milhares de famílias na época da guerra, né? Porque
você via o seu filho, o seu marido, a sua filha, enfim, as pessoas que você amava, irem lá para defender o seu país, para acabar com toda a grande questão, né, que foi a Segunda Guerra, enfim, ajudar, ou, entre aspas, ajudar, né, a resolver esse problema. E você não sabia se ele estava vivo, se ele estava morto, você não sabia quais eram as condições físicas e emocionais dessa pessoa. E isso era muito preocupante, porque eu ouvi uma vez que pior do que a morte é não saber. Não saber se essa pessoa está viva, se essa pessoa está morta. E aí, a Lina, ela mostra não só para as pessoas de fora, mas como também para o batalhão que ela estava, a importância da entrega dessas cartas, né? Nós estamos falando ali de 1945, então nós não temos os meios de comunicação que nós temos hoje. Então as cartas eram a única forma de ter notícias. E aí você, no começo do filme, você se pergunta, tá, mas por que é importante a entrega dessas cartas? E no final você fica, entendi o porquê é importante. E era crucial para essas famílias e, de certa forma, para os caras que estavam lá na frente, porque eles precisavam ter notícias e saber que as pessoas por quem eles lutavam estavam bem. O filme, eu acho que, se vocês me permitem dar uma nota, 10 de 10, com certeza. 5 estrelas, 10 de 10. É um filme de tamanha reflexão que eu não sei se eu conseguiria explicar de certa forma ou se eu conseguiria dar jus à mensagem desse filme. E nos dias de hoje, ele traz duas questões que a gente precisa sempre refletir. A primeira é o racismo. A gente fala, nossa, nós caminhamos muito como sociedade, nós melhoramos muito a respeito do racismo. Mas caminhamos pra onde? Melhoramos como? Pra quem? Porque a verdade é que talvez a humanidade tenha ficado tão boa em mascarar os seus problemas que ficou muito difícil entender que nós não caminhamos e nós não evoluímos. Nós só achamos meios de continuar sendo preconceituosos sem ser tão escancaradamente. Ainda tem-se, né, os seres humanos que fazem isso. Mas a maioria, por achar que não está errado ou que não tem um erro, não procura acertar, não procura mudar. Nós estamos em 2025 e nós ainda ouvimos histórias sobre invasões, ataques, bombas, guerras e destruição e número de mortos. Não precisa ir muito longe pra gente ouvir sobre tudo isso. E não é uma, não são duas. Hoje a gente consegue selecionar sobre qual guerra nós vamos ler e vamos ouvir e vamos conversar e vamos ficar perplexos. E aí a gente pensa, nossa, mas em 2025 era pra nós estarmos bem distantes disso, né? Porque a história já provou que não tem vencedores numa guerra. Provou pra alguns, pra outros não. E infelizmente são notícias que nós provavelmente não vamos parar de ouvir. Porque vai ter sempre alguém com um motivo político, com um motivo religioso, ou com qualquer outro motivo que, colocado num sentido mais amplo, vai parecer muito tranquilo. Vai parecer algo que a gente poderia resolver na conversa. Mas vai ter sempre um que vai ter um motivo para invadir um lugar. E as consequências serão pessoas mortas, feridas, traumas que nunca serão sarados. E o que fica aí de percepção é para onde nós estamos indo e como estamos evoluindo. Nós temos sim mais tecnologia, nós temos sim mais meios, nós só trocamos o ano. E fica aí a reflexão, né? Será que nós estamos mesmo aprendendo com a história? Chegou o momento do Você Indica, mas como esse filme ele já é uma grande indicação, porque se você ainda não assistiu, você precisa assistir, ele está disponível no catálogo da Netflix.
De novo, o Batalhão 6888 vai aparecer lá já nas primeiras opções. Ele foi um dos filmes mais assistidos da plataforma assim que foi lançado. E eu acho que vale muito a pena se você tá buscando um pouco da história, um pouco de um conhecimento que talvez você não tenha ouvido, porque ninguém falou nunca sobre esse batalhão, ou talvez você tenha ouvido por fora. Não sei, eu vim de uma escola pública em que o espaço para aprendizado era tão pequeno, porque infelizmente os cursos não eram suficientes, que acabamos não vendo isso na história. O que a gente pode lembrar é sobre a guerra, os principais motivos, né? Enfim, o nazismo e etc. Mas eu acho que vale a pena você assistir. É um pedacinho da história que a gente precisa lembrar. E eu costumo lembrar que não. Eu costumo falar que não importa o meio, desde que você nunca se esqueça desses acontecimentos, para que a gente possa não cometer os mesmos erros. Eu sei que, num sentido mais geral, isso não vai acontecer. Mas talvez você, como pessoa, pra se lembrar, sabe? Pra você. É um conhecimento que vai ser seu e vai ser pra sempre. Enfim, mas como ele já é um grande Você Indica, eu vou deixar uma música de indicação hoje, que também tá presente no filme, então assim, útil ao agradável. O nome é The Journey, da Her. É a música tema do filme, e a letra não poderia ser mais condizente com a história que é apresentada. E aí ela, de novo, vou soar um pouco repetitiva, mas eu acho que é importante frisar esses pontos. Que é, a gente precisa começar a aprender com os nossos erros do passado, para lembrar que o racismo é uma luta diária, luta essa que tá longe de acabar, e para lembrar que não há vencedor. Por uma questão de direitos, vocês sabem, a gente não pode colocar música, mas eu vou deixar a letra aqui para vocês, porque é uma letra que mexeu muito comigo, e enquanto eu fazia esse roteiro, pensava nesse episódio, ela rodou no repeat sem parar. Então, na tradução, a música fica assim. A jornada. Todas as vezes que você achou que não conseguiria passar, sentiu como se o mundo estivesse virando as costas para você, mas não desistiu. Todas as vezes que você poderia ter desistido e desistiu. Vezes em que você não sabia se era forte o suficiente. Ainda assim, você superou. De alguma forma, tudo faz parte do plano. A jornada é a jornada. Para encerrar esse episódio, eu vou colocar algumas das falas que mais marcaram, né? As falas assim que eu peguei durante o filme, que ficaram na minha cabeça e que me marcaram, que eu acho que falam muito sobre nós como sociedade e para onde nós estamos olhando, né? Eu vou começar com abre aspas. Vocês não estão apenas no exército, vocês são mulheres e são negras. E por serem mulheres negras, vocês não podem se dar ao luxo de ser tão boas quanto as soldados brancas. Vocês têm um fardo de serem melhores. Fecha aspas. Seguido de: ao menos uma vez eu gostaria de participar de uma competição equilibrada, sem truques dos brancos. É demais pedir isso? E essa fala, a próxima, é da Capitão Adams, que foi uma das que mais mexeu comigo. Ela fala para um general, né, um homem acima dela, branco, que questiona as ações que elas estão tomando para a entrega dessas cartas, e ela responde: Senhor, com todo o meu respeito, meu batalhão trabalha em condições horríveis. Não temos aquecimento na maior parte do tempo. Faz tanto frio que as mulheres têm que colocar água nos capacetes para se lavarem. Nós transformamos esse lugar num quartel sem cama e sem ajuda. As minhas mulheres são assediadas e depois fazem amizade só para serem questionadas se tem rabo embaixo das saias. Depois da meia-noite, por culpa dos soldados brancos. Eu sei que travamos uma guerra, mas a nossa guerra começa por sermos negras. Estamos lutando em todas as frentes. A verdadeira Lina Delcote, ela fala no final do filme, né? Então, a real, ela hoje já é falecida, mas ela deixou esse depoimento pro filme. O Batalhão Postal 6888 foi o único batalhão composto
de mulheres negras na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Depois de acabar com o acúmulo de mais de 17 milhões de cartas em 90 dias, nosso desempenho impressionou tanto a liderança que nos enviaram para a França, onde liquidamos outro acúmulo em tempo recorde. Foi muito trabalho e muita tristeza. Ninguém nos agradeceu pelo nosso serviço ou nos incluiu no desfile de boas-vindas. Nosso trabalho duro e serviço ao turista não foram reconhecidos. Fomos tratadas melhor na Europa do que quando nós retornamos para os Estados Unidos. E assim a gente encerra esse episódio e vocês já sabem, né? Para se manterem atualizados, apertem F5. Vejo você no próximo episódio.